Vamos iniciar a correção das atividades complementares da segunda semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Atividade 1. O livro tem 132 páginas. Leda já leu 7/11 desse livro. Quantas páginas Leda já leu desse livro? Então, o livro tem 132 páginas. Leda já leu 7/11. Primeiro passo. Eu vou pegar essa quantidade de páginas, que é 132, e vou dividir em 11 partes. 13 dividido por 11, 1. 1 vezes 11, 11 para 13, 2. Desço o 2. 22 dividido por 11, 2. 2 vezes 11, 22 para 22, 0. Então, cada uma dessas 11 partes é composta por 12 páginas do livro que Leda leu. Dessas 11 partes, a Leda já leu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 páginas já foram lidas por Leda. E quer saber exatamente quantas páginas ela já leu. Então, nós vamos pegar a quantidade de páginas por partes, que é 12, e multiplicar por 7, que é a quantidade de páginas lidas. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7. 7 mais 1, 8. Então, ao todo, Leda já leu 84 páginas, que é a resposta que aparece na alternativa D. Atividade 2. Uma escola tem 54 professores. Desses, 5 nonos são do sexo feminino. Quantas professoras há nessa escola? Então, nós temos 54 professores no total. Nós vamos dividir esses 54 professores em 9 partes. 54 dividido por 9, 6. 6 vezes 9, 54. Para 54, 0. Então, cada uma dessas partes é composta por 6 professores. Então, o primeiro passo, no fluxograma é agrupar. Dessas 6 partes, 5 são do sexo feminino. Quer saber quantas professoras há nessa escola? Então, se são 5 partes e cada uma composta por 6, 6 vezes 5, ao todo 30 professoras, que é a resposta que aparece aí na alternativa B. Atividade 3. Já li 3/5 do total de páginas de um livro e ainda faltam 72 páginas. Quantas páginas tem o livro? Na atividade 3, fala que eu já li 3/5 do total de páginas de um livro. Então, dividi esse livro em 5 partes e eu li 3. E ainda está faltando 72 páginas. 72 páginas corresponde às partes que eu não li. Quer saber quantas páginas tem o livro? Então, o que eu vou fazer? Se eu sei a quantidade de páginas que eu não li e sei que ela representa 2 partes, então eu vou dividir 72 por 2. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 7, 1. Desce o 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. Para 12, 0. Então, eu já sei que cada uma das partes não lidas equivale a 36 páginas. E como fração e divisão em partes iguais, as outras partes lidas também é 36. Então, para saber quantas páginas o livro tem ao todo, nós vamos fazer 36 vezes 5, que é a quantidade de partes em que eu dividi o livro. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 3, 15. 15 mais 3, 18. Então, o livro tem 180 páginas, que é a resposta que aparece aí na alternativa C. Atividade 4. Uma pessoa vai gastar R$ 2.100 para pintar seu apartamento. Já pagou os 3/7 dessa quantia. Quanto ainda terá de pagar?
Bom, então, a pessoa ela tem R$ 2.100. Ela já pagou 3/7. Então, primeiramente, nós vamos pegar esses R$ 2.100 e vamos dividir em 7 partes. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 7, 21. Para 21, 0. Sobrou 2 zeros, colocaremos os 2 no quociente. Então, eu já sei que cada uma dessas 7 partes é composta por R$ 300. Dessas 7 partes, 3 já foram pagas. O que quer saber é exatamente quanto ainda terá que pagar. Então, ele ainda terá que pagar 4 dessas partes. E se cada parte é composta por R$ 300, 3 vezes 4, 12. Então, ainda falta para ele pagar R$ 1.200, que é a resposta que aparece na alternativa D. Atividade 5. Um alpinista escalou 1/4 de uma montanha, o que corresponde a 1.200 metros. Qual a distância total a ser escalada? Bom, então se um alpinista ele escalou 1/4, uma parte equivale a 1.200 metros, as outras 3 partes que ainda falta para escalar também equivale a 1.200, uma vez que fração é divisão em partes iguais. Então, essa é uma parte ele já escalou. Quer saber exatamente qual a distância total a ser escalada. Então, se uma parte tem 1.200 metros, a distância total é composta por 4 partes. Então, eu faço 1.200 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, a distância total a ser escalada é de 4.200 metros, que é a resposta que aparece na alternativa D. Atividade 6. Numa fruteira existem pêssegos, laranjas e 14 bananas. Se 2/5 das frutas são pêssegos e 1/4 são laranjas, quantas são as frutas nessa fruteira? Bom, primeiro nós temos a fração que representa a quantidade de pêssegos e a quantidade de laranjas. Então, como elas têm denominadores diferentes, eu vou somar essas duas frações. 2/5 mais 1/4. Denominadores diferentes, eu posso fazer o mínimo múltiplo comum ou então usar a técnica, né, só da multiplicação, onde eu faço denominador vezes denominador e começando sempre do primeiro termo, eu multiplico cruzado. 2 vezes 4, esse com esse, e 5 vezes 1. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Mesmo se eu fosse fazer o MMC, mínimo múltiplo comum de 5 e de 4 é 20. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. 13 20avos. Então, primeiro nós vamos dividir o total de frutas em 20 partes. Então, se eu dividir em 20 partes, no caso do pêssego, o pêssego equivale a 8 dessas 20 partes, que é 8 20avos. As laranjas, 5. E as bananas, 13 para 27 partes são compostas de bananas. Então, se eu tenho 14 bananas, eu vou dividir 14 por 7, que vai dar 2. Então, cada uma dessas partes, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho representado as 14 bananas. Como fração é divisão em partes iguais, as outras partes também serão compostas por 2 frutas cada uma. E quer saber exatamente quantas frutas há na fruteira. Então, se eu tenho 20 partes e cada parte tem 2 frutas, 20 vezes 2
eu tenho um total de 40 frutas, que é a resposta que aparece na alternativa C. Atividade 7, gastei 2/3 do que tinha e ainda fiquei com R$ 135. Quanto eu tinha? Então, na questão 7, eu gastei 2/7 do que eu tinha. Dividi o que eu tinha em 7 partes, aqui corresponde ao meu gasto. E ainda sobrou dessas 7 partes, sobrou 5. E essas 5 partes equivalem a R$ 135. Quer saber quanto eu tinha? Então, primeiro, eu vou pegar 135, que é o que sobrou, e vou dividir em 5 partes. 13 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 13, 3. Desço 5. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, 0. Então, cada uma dessas partes equivale a R$ 27. E como fração é divisão em partes iguais, as duas partes que eu gastei também correspondem a 27. Então, para saber quanto eu tenho, eu vou pegar 27 e vou multiplicar pelo total de partes. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. Então, eu tenho R$ 189, que é a resposta que aparece na alternativa C. Atividade 8. Uma prova de matemática contém 50 questões. Um aluno acertou 7/10 das questões. Quantas questões ele errou? Então, nós temos uma avaliação com 50 questões. Um aluno acertou 7. Então, 4, 5, 6, 7. Ele acertou 7/10 das questões. Quantas questões ele errou? Então, se ele acertou 7 páginas, 7 partes, ele errou 3. Então, primeiramente, nós vamos dividir o total de questões, que é 50, em 10 partes. 50 dividido por 10, 5. 5 vezes 10, 50 para 50, 0. Então, cada uma dessas 10 partes vai ser composta por 5 questões. Se dessas 10 ele errou 3, então nós vamos fazer 5 vezes 3. Ele errou 15 questões, que é a resposta que aparece na alternativa B. Atividade 9. Em uma fábrica, há 210 mulheres e 5/8 do total de funcionários são homens. Quantos funcionários há nessa fábrica? Agora, nós temos a seguinte situação. Nós temos uma fábrica onde 210 funcionários são mulheres e 5/8 são homens. Então, primeiro eu vou dividir o total de funcionários em 8 partes. Dessas 8, 5 são homens. Se 5 são homens, 3 são mulheres. Eu sei a quantidade de mulheres. Eu tenho 210. Então, eu vou dividir 210 por 3, que são as partes compostas por mulheres. 21 dividido por 3, 7. 7 vezes 3, 21. Para 21, 0. Sobrou 0, eu coloco 0 no quociente. Então, cada uma dessas 3 partes vai ser composta por 70 mulheres. Se fração é divisão em partes iguais, as outras 5 partes também será composto por 70. Então, ao todo, quantas pessoas há nessa fábrica? Quantos funcionários? Então, se eu tenho 8 partes, eu vou fazer 70 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. Então, ao todo, são 560 funcionários, que é a resposta que aparece na alternativa D. Atividade 10. João e Maria estão resolvendo uma lista com 80 problemas. Até o momento, eles resolveram 2/5 da lista. Quantos problemas eles resolveram? Bom, então nós temos 80 problemas. Esses 80 problemas nós vamos dividir em 5 partes. 80 dividido por 5,
8 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para 8, 3. Desço 0. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. 30 para 30, 0. Então, cada uma dessas 5 partes vai ser composta por 16 problemas. Eles já resolveram 2. Quer saber exatamente quantos problemas eles resolveram. Então, nós vamos fazer 16 vezes 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Eles resolveram 32 problemas, que é a resposta que aparece na alternativa B. E aqui nós encerramos a correção das atividades complementares da segunda semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.